tarde a todos, boa tarde aos que se encontram aqui na nossa casa, na nossa sede. Boa tarde também àqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Sintam-se todos muito bem-vindos, acolhidos e abraçados pela nossa sociedade. Aqueles que desejarem separar um recipiente com água, podem providenciar que ao final da nossa atividade, durante o passe, os nossos benfeitores espirituais, nossos amigos, farão a fluidificação das águas. Antes de iniciarmos a abertura, a prece de abertura, eu gostaria de passar alguns avisos com relação a alguns das atividades que fazemos no sábado. A área da infância e da juventude faz a evangelização de crianças de 5 a 12 anos e depois tem também um grupo que faz para os adolescentes a evangelização. É um momento bastante importante e durante o mesmo horário da evangelização das crianças e dos adolescentes, os pais também participam de uma roda de conversas aqui nesse salão e o horário é das 15 às 16. Tem também o passe nesse mesmo horário, antes de iniciarmos a evangelização, tem o momento do passe, o atendimento fraterno às 18h30 e uma palestra pública e passe coletivo que é iniciada às 18h30, que também é pelo Facebook e de forma presencial. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa que o Paulo falou durante a radiação, que é um momento que nós passamos todo ano. O frio começa a chegar e a gente sabe quanta gente sofre com a falta de um agasalho. Então eu gostaria de chamar a atenção de vocês para aqueles que puderem ajudar, que quiserem ajudar, trazer um cobertorzinho, aquele que está lá guardadinho no fundo do armário, que não está sendo usado, que tragam aqui para casa, ou se quiserem comprar um novo, ou entrar em contato com a casa para saber como é que a gente faz para conseguir esses cobertores, para que a gente possa fazer a distribuição para moradores em situação de rua que sofrem muito nessa época do ano, especialmente na nossa região que é bastante fria, como todos sabem. Então, aviso dado, eu gostaria que vocês me acompanhassem em pensamento, a prece de abertura. Então vamos acerenar nossos corações, acalmar a nossa mente, imaginar a figura de Jesus chegando a nós, através dos amigos benfeitores que nos auxiliam nessa casa. Que sejamos todos envolvidos em paz, em amor, em serenidade, para que possam nos transmitir leveza e concentração para a palestra que será dada, que possamos assimilar os ensinamentos do Cristo através da exposição doutrinária de hoje, levando para nós, para nossa casa, para o nosso íntimo, as virtudes que Deus espera de nós. O amor, a bondade, a caridade, o perdão e a indulgência. Então vamos todos nos concentrar para a palestra de hoje, para a exposição, que será feita pela nossa amiga Aline, que vai falar sobre o capítulo 5 do Evangelho, itens de 1 a 3, Justiça das aflições. Será que as nossas aflições são justas? A Aline vai dizer pra gente. Boa tarde, bem-vindos. A Aline não vai dizer pra gente, a Aline vai tentar de alguma forma aqui expor o que Jesus nos trouxe, que o Evangelho de Jesus então nos traz, né, segundo a doutrina espírita.
Antes de iniciarmos essa palestra, a gente fez um trabalho de irradiação, onde pensamos naqueles nossos irmãos e a eles direcionamos as nossas melhores energias, as nossas melhores vibrações, porque há neste mundo muita aflição, concordo? Né? Então hoje nós vamos falar sobre este assunto, justiça das aflições, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. E lá no capítulo 5, quando inicia então o capítulo 5, tem um trecho que é uma das passagens mais bonitas deixadas por Jesus, que são as bem-aventuranças. E nessas bem-aventuranças, Jesus define um estado de tranquilidade, de serenidade, um caminho que devemos trilhar para que nós passemos pelas nossas dificuldades, pelos nossos desafios perante a vida, né? E o capítulo 5 também é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que será? Bem-aventurados, né? Os aflitos, que é esse maior capítulo, então. Todos temos aflições, nós somos aflitos desde o dia que nós nascemos. Quando saímos lá da barriga da mãe, nós já temos aflições, nós já sentimos frio, nós já sentimos medo. Conforme o desenvolver da nossa vida, nós temos que estudar e bem nas provas, depois constituímos família, temos que prover o sustento para a nossa família. Quando temos filhos, há quanta aflição. É o filho doente, né? É a educação dos filhos. Temos também as nossas aflições, no sentido de doenças. Todos temos aflições. Ninguém precisa responder aqui, mas cada um de nós que assiste ou que está aqui hoje tem alguma aflição. Em menor ou em maior grau. Grande ou pequeno. Todos nós temos. E aí muitos de nós se perguntam, né? Por que que uns sofrem mais do que os outros? Por que que uns nascem na miséria enquanto outros têm tanto? E aí lá no capítulo 5, no item 3, tem esses questionamentos aqui. Alguns desses questionamentos. Porque uns nada conseguem ao passo que tudo parece sorrir. Por que que homens virtuosos devem sofrer ao lado de maus que prosperam? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifiquem essas posições? Então essa exposição dessa tarde, ela vai trazer essa reflexão. O assunto é a dor, a aflição e a justiça. Há muita coisa que a gente não entende quando vemos crianças que já nascem com certas questões de saúde, surdas, mudas, né, paralíticas, sem nenhuma razão aparente. E essas mães, esses pais, muitas das vezes fizeram ali o acompanhamento pré-natal, foram a bons médicos, e mesmo assim essas crianças têm estas questões que de olhar aquilo nos corta o coração. Por que que crianças nascem em grandes cidades, né? Nova York, São Paulo, Porto Alegre, em boas condições, com uma boa cama para dormir, roupa para vestir, condição de estudar, de se desenvolver, sua moralidade, a sua inteligência. E para outras falta o mínimo. Nascem em cidades que não têm o mínimo. O mínimo. A gente vê adolescentes com bons tênis nos pés, bem agasalhados, e outros na sinaleira ali vendendo alguma balinha, alguma coisa para ter o seu sustento. Então, de dor, de aflição, a gente entende, né? Sem falar na violência.
quanta violência. E como ficamos chocados quando a violência afeta esses pequeninos. E nesses momentos a gente se pergunta: que justiça é essa? Como é possível admitir um Deus justo, que nos ama incondicionalmente, se nós pensarmos apenas nessa vida? Que explicação teremos? Deus, soberanamente justo e bom, Criador de todas as coisas, perfeito, basta olharmos o universo, a natureza, o mar. A todo momento e a tudo que olharmos, temos prova da existência de Deus. A criatura que nos acompanha, ali está a criação de Deus, né? Então nos falta ainda o olhar para compreender que nós não estamos na Terra pela primeira vez e nem pela última vez. Quando começamos a ter essa visão, que a doutrina traz com muita propriedade, conseguimos aí buscar explicação para as nossas dores. Porque se Deus permite a dor, ela tem um propósito, ela tem uma função. E a reencarnação, então, nos traz essa explicação. Como eu disse antes, se ficarmos limitados apenas às dores momentâneas, passageiras desta vida, só há desespero. E nós não conseguimos entender e encontrar esse Deus de amor. Então o sofrimento humano, ele tem origem nos atos cometidos pelo Espírito no passado. Seja em outras reencarnações, seja nessa. É o resultado da própria imperfeição humana. Quando nós não conseguimos usar da melhor forma o nosso livre-arbítrio. Então, à medida que nós evoluímos e que nós vamos aprendendo a fazer melhores as nossas escolhas, as nossas dores, o nosso sofrimento, ele também vai amenizando, vai atenuando, né? Então, o nosso sofrimento, ele é sim resultado das nossas más escolhas. Então, tudo que acontece ao nosso redor, tudo, exatamente tudo, tem uma causa justa. Causa justa. Isso não significa que Deus tenha causado. Nós causamos. Mas ainda temos o hábito de passar a responsabilidade para o outro. Até para Deus. Nós passamos a nossa responsabilidade e a culpa para Deus. Então a dor, essa dor que falamos, que nós conhecemos bem, ela purifica as almas. Nós não devemos pedir para Deus que nos tire a dor. Nós podemos e devemos pedir força para passar por ela, porque ela é uma oportunidade de crescimento. Um exemplo que a gente sempre ouve, né, e traz é quando vamos dar vacina no filho, ou quando o filho está com muita febre, o neto, enfim, e aquela criança precisa tomar aquela injeção dolorida. A gente pode dizer para a criança, não, eu não quero que tu sofra, não toma, vamos para casa. Ou a gente está ali, firme, segura o filho, e ele toma aquela vacina e logo melhora e fica bem. Então esse exemplo, claro, é uma analogia muito imperfeita, né? Mas o que um pai faz por um filho, sabendo que ele precisa daquele remédio amargo, sabendo que ele precisa daquela dor, daquela agulhada, e que momentaneamente vai doer, mas que o pai vai estar presente do lado dele, e depois vai haver uma melhora praticamente que imediata. Deus é Pai, e Jesus trouxe, né, nos aproximou dele, trouxe esse pai de amor. Não aquele pai severo,
brabo, distante de nós. Jesus trouxe essa figura, essa imagem amorosa de Deus, através das suas mensagens. E além disso, trouxe o que é muito importante, que é um grande aprendizado, que a verdadeira vida não é essa de carne. A verdadeira vida é a vida espiritual. Então Jesus nos traz esse patrimônio, essa maravilha que é o pensamento, a dedicação, o investimento na vida espiritual. E quando ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam nem roubam. Nesta passagem que Jesus fala e Mateus registra, ele diz claramente que nós não devemos investir a nossa vida nos tesouros da terra, e sim nos tesouros do céu, do Espírito. No capítulo 3, os Espíritos nos dizem: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Então a nossa vida verdadeira não é essa. E sim, ela é composta por esta e por outras dezenas, centenas que já passamos. Então já passamos por diversas situações, como pobres, ricos, vítimas, algozes. E nós não lembramos. E há quem reclame disso. Mas eu não lembro. Como posso sofrer por algo que não sei porque sofro? Mas será que aguentaríamos lembrar do que já fizemos? Tanto de bom ou quanto de ruim? Será que a nossa consciência ia aguentar, ia ter ânimo para seguir a caminhada? Então, a bênção do esquecimento. Oportunidade essa em que reiniciamos a nossa existência nesta vida, porque a nossa vida já vem, né, de muitas outras, e recomeçamos. Então erramos, acertamos, e também nós temos que reconhecer os nossos acertos, porque a nossa vida não é só feita de dor. Nós temos muitos momentos de alegria, momentos de felicidade, com os nossos amores. Então a vida também é composta por esses momentos bons, né? E aí vem a questão da gratidão. Então nós já temos aí acesso à água tratada, à eletricidade, né? A internet, que é uma maravilha. Nesses 2 últimos anos a gente nunca usou tanto a internet como utilizamos, e nos ressignificamos e nos reinventamos, aliás. Descobrimos coisas que a gente nem fazia tendo a internet e dizia, poxa, isso aí podia ser feito antes e a gente não fazia. Então nós também somos merecedores. A nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa sede de estar numa casa espírita buscando conhecimento, consolo, né? E isso da vida espiritual é a maior consolação que o Espiritismo traz. É a maior consolação de todas. Que apesar das nossas dores, nós não morremos. Então eu ouvi uma vez que o Espiritismo matou a morte. E matou mesmo. Então essa consolação de que tudo é imortal, que somos imortais, de que a nossa vida não inicia lá no berço e termina no túmulo, ela é muito consoladora. Isso nos dá ânimo, nos dá vontade, né? E quem não tem isso, quem não encontra quem não tem essa visão, acaba ficando depressivo, ansioso, porque vê nas dores do mundo a única saída. E aí busca recursos,
na bebida, nas drogas, nos ansiolíticos, nos antidepressivos, que são sim muito úteis, mas às vezes é exagerado o uso, pela falta desse pão espiritual, dessa espiritualidade, dessa necessidade que nós temos de buscar Deus, né? Então somos espíritos imortais, não adianta negar. A lei do progresso é para todos. Há quem negue que somos espíritos imortais, mas negando ou não, todos iremos progredir. E saber disso já alivia bastante, mas não tira a dor. Mas há consolação. Ah, então é castigo. Será que é castigo? Perante a doutrina espírita não existe a figura do castigo, né? O que nós temos são aprendizados, oportunidades de aprender com aquela dor que nós mesmos causamos. Emmanuel nos diz: pelas tuas tendências saberá por que sofres. Então, o Espiritismo também traz bastante essa questão da reforma íntima e da reflexão. Pelas tuas tendências saberás por que sofres. Como que eu vou saber quais são as minhas tendências se eu não me examinar? Temos que refletir sobre isso. Então, toda vez que tivermos dores, que tivermos aflições, é importante que a gente reflita sobre aquela situação e compreenda ou tente compreender o que aquela aflição, aquela dor está querendo dizer. E como eu lido com o desafio é o mais importante. O importante é que a gente não se revolte contra Deus. Que a gente entenda que tudo tem uma razão de ser. E que se estou passando por essa situação desafiadora, não estou só. Deus está comigo. Assim como aquele pai que segurou a criança para tomar a vacina, né? As experiências são muito desafiadoras. Cada um que está aqui sabe da sua, né? Pode ser desemprego, pode ser luto, pode ser conflito no casamento, conflito existencial. Há muitas nuances de dor. Mas uma coisa é certa, se elas são enfrentadas sem confiança em Deus, sem confiança na vida, elas ficam 10 vezes mais difíceis de passar. Porque daí nós temos dois problemas, a dor e o desamparo. E nós não estamos desamparados, Deus está conosco. O sofrimento que Jesus se refere quando ele diz bem-aventurados os que sofrem, não é o sofrimento com revolta, é o sofrimento com resignação. E isso não significa passividade. Sofrer com resignação não significa dizer assim, ó, eu estou num mundo de provas e expiações, estou pagando os meus débitos, então eu vou esperar até o fim da vida, e Deus é que sabe, tá tudo certo. Será que é isso? Nós temos que agir, gente. Nós temos que agir, lutar por dias melhores, refletir sobre aquela dor, entender que nós somos filhos de Deus, reconhecer que nós somos luz, filhos de Deus, herdeiros do seu amor, da felicidade. E nós nos esquecemos disso. Nós vamos nos encolhendo na nossa dor e esquecemos que temos um potencial divino dentro de nós, cada um de nós. Então, ser resignado, resiliente, não significa agir com passividade. E sim buscar essa força, buscar essa energia, buscar esse bom ânimo para vencer, porque cada um de nós aqui é capaz de vencer essas adversidades, essas dores que ora vêm, aí acalma um pouco, daqui a pouco vem de novo, como uma onda no mar.
Porque estamos num planeta assim, de provas. Mas precisamos construir um planeta melhor. E como é que a gente faz isso? Como é que nós construímos um amanhã melhor? Pelo hoje. Então, se eu quero uma vida melhor amanhã, eu preciso investir no hoje. Nós já sabemos disso. Então, ficar se lamentando, se vitimizando, não sentindo esse potencial divino que nós temos como filhos, dificulta a nossa caminhada. E está comprometendo sim o nosso futuro. E quando a gente compreende que essas aflições são passageiras e necessárias e que acima de tudo é preciso confiar em Deus, que é mãe, Deus é mãe e Deus é pai. Deus é mãe, é amor, é carinho, é acolhimento, é pai que provê, que protege, que cuida. Quando nós entendermos isso, fica mais fácil nós passarmos pelas nossas aflições e compreendermos a justiça. E além disso, nós não devemos nos esquecer que nós somos responsáveis pelo que nos acontece. Somente nós. E que tudo que nos acontece tem um propósito. Mesmo que aconteça alguma aflição com o meu vizinho e aquela dor me toca, eu estou aprendendo. Porque aquela dor aí me tocou e aquela dor vai fazer com que eu mude alguma coisa na minha conduta. Quando nós assistimos esses noticiários, enfim, essas notícias que ficamos tão abalados, né? Notícias, enfim, de guerras, etc. A gente fica sentido com aquilo ali. Será que isso tem algum efeito? Por que eu tenho que ver isso? Alguma coisa nós precisamos aprender com aquilo ali. A sermos caridosos. Então, se aquilo nos toca, há um motivo também dessa aflição. Então, falar em aflições, nós sabemos. O que nós não entendemos ainda, o que nós não, ou que já sabemos, mas não conseguimos praticar, entender a justiça de Deus. Se estamos passando por essa ou por aquela aflição, há de haver uma causa. E bem-aventurados os aflitos que passam por essas dores, confiando em Deus, em Jesus, e nessa espiritualidade maravilhosa que não nos desampara. E que nas nossas preces, nós não peçamos mais para que Deus tire as nossas aflições, mas que nós consigamos passar por elas de maneira digna, trabalhando por uma manhã melhor para nós e para a humanidade inteira. Agradeço a todos pela atenção. Obrigada, Aline. Ótimas reflexões. Então vamos pensar um pouquinho sobre as nossas aflições. Então eu vou pedir aos médiuns que se posicionem, aos aplicadores do passe, possamos fazer essa aplicação agora. Então pedimos ao Pai, ao Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que coloquem fluidos de amor, de paz, de serenidade, de todos que estão aqui, que coloque esse amor, esse bálsamo de luz nesse corpo físico, auxiliando não só o corpo físico, mas o espírito. Que sejamos todos envolvidos em vibrações de amor, de harmonia, de união. Pedimos a esses irmãos que visitem nossos lares,
cômodo por cômodo, fazendo asepsia dos ambientes, tirando de lá toda e qualquer vibração negativa e deixando só vibrações de amor e de harmonia. Pedimos a esses irmãos também a fluidificação das águas expostas, que nelas seja colocado o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Gratos que somos, então, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, Pai. E pedimos que na próxima semana estejamos todos unidos novamente para praticarmos o que Jesus nos ensinou. Que assim seja. Agradeço a todos a presença e todos possamos voltar aos nossos lares protegidos, envolvidos em amor, em luz, e que possamos estar aqui novamente na próxima quinta-feira. Boa tarde.